Falta praticamente um ano para o primeiro turno da eleição de 2026. Para ser exata, 369 dias. Ao mesmo tempo em que muita coisa ainda pode acontecer e alterar o cenário, no tempo da política, a cabeça dos agentes já está toda lá, no dia 4 de outubro do ano que vem. Não há absolutamente nenhum movimento de nenhum grupo que não esteja mirando na corrida presidencial, para governador, para senador ou deputado. E é com essa lente que a gente deve analisar tudo o que está acontecendo hoje. Então, eu quero convidar você a pensar a política atual com esse olhar. A pensar naquela foto de Jair Bolsonaro com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, pensando com cabeça de 2026. Aliás, a foto merece uma análise detida. Tarcísio e Bolsonaro parecem bem mais relaxados e confiantes do que Flávio, que está mais sóbrio. O ex-presidente está sorridente, bem disposto. E se queria emular qualquer noção de mártir injustiçado, a foto não entrega isso não. Tarcísio, que saiu de lá jurando mais uma vez que vai se candidatar somente à reeleição ao governo de São Paulo, faz o jogo que vem se propondo a fazer mesmo. Jura uma coisa para o público, age no bastidor no sentido oposto para se manter como a opção número 1, tanto do bolsonarismo quanto do centrão. A única coisa que Tarcísio não conseguiria mais fazer é se descolar do bolsonarismo, né? Quem quis acreditar que ele poderia romper com o padrinho em nome de se apresentar como um candidato da direita democrática, caiu do cavalo nas últimas semanas. Pois bem, os discursos dão conta de que Bolsonaro vai ter que escolher outro nome. A foto diz que a aliança do bolsonarismo com Tarcísio segue firme, mas com o PL da dosimetria ou da anistia, com os dias contados, ao que tudo indica pelo menos, esse cenário ainda pode mudar muito. É um exercício super desafiador tentar prever corrida eleitoral sabendo da volatilidade atual. Um espirro mais alto de Donald Trump e candidatos da extrema-direita do mundo inteiro têm suas perspectivas domésticas alteradas. Um respiro na inflação e candidatos à reeleição de qualquer espectro veem suas chances aumentadas. Uma votação esquisita do Congresso e muda tudo de novo. As redes sociais e sua velocidade alucinante influenciam, sejam com reações coordenadas a partir de notícias verdadeiras ou de desinformação, seja com respostas que nascem espontâneas e depois se organizam para ir para as ruas, como a gente viu recentemente. Mas esse exercício de pensar ali na frente é um exercício que está todo mundo fazendo. Dos potenciais candidatos aos analistas, dos donos de partido aos condenados por tentativa de golpe. Os eleitores mais engajados também já estão de olho. Só está alheio a essa corrida de 12 meses aquele cidadão que deixa para decidir em quem votar ali nas últimas semanas, às vezes até na véspera ou no dia de ir às urnas, no caminho para o colégio. E eles não são poucos, claro. Tem os indecisos clássicos, que sequer se identificam com alguma ideologia. Mas tem também os eleitores de direita, principalmente, que já sabem que não querem Lula, mas também não sabem muito o que querem. Na teoria, dizem não querer o bolsonarismo. Na prática, acontece que eles vão ser influenciados pelo barulho que os demais grupos estiverem fazendo naquele momento. E esse barulho vai sendo definido bem antes. É por isso que já está todo mundo fazendo cálculos, jogando o jogo, mesmo sabendo que o último mês da campanha é tão decisivo. É porque eles querem posicionar as suas candidaturas e esse ruído que ela faz ao longo do tempo. Como se fosse aquela música de elevador, sabe? Uma música de fundo que vai entrando na cabeça das pessoas e aí a hora que você vê, tá lá, grudada.
Isso para quem não é Lula nem Bolsonaro, certo? Porque esses dois são os dois grandes nomes da política nacional e a banda que eles tocam já é bem conhecida do público, todo mundo sabe a letra de cor e já está até um tanto cansado de ouvir. Lula segue com seu repertório de sempre, afinando os instrumentos ali com medidas que possam turbinar a sua popularidade e as suas chances de se reeleger e tentando combinar umas participações especiais de possíveis aliados para o ano que vem. Bolsonaro não pode ser candidato, gente. Além de inelegível, ele está condenado por golpe de Estado e deve estar preso de forma definitiva em breve. A música que ele toca terá de ser interpretada por outro candidato se ele quiser manter seu legado político vivo. E aí, tem muita gente querendo atravessar esse samba. Os filhos e a mulher querem um samba de uma nota só. O centrão quer alguém que consiga variar os acordes um pouquinho. E a direita segue meio sem rumo e sem ritmo. O que não quer dizer de forma alguma que esteja condenada ao silêncio. Vamos falar mais um pouco disso? Então fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Para quem nos segue aqui já há algum tempo, não é novidade que lançamos no começo deste mês o documentário O Julgamento do Século, né? Agora a gente colocou no nosso streaming o epílogo, uma atualização com o resultado do julgamento e os principais lances, para deixar o conteúdo completo, como um documento histórico mesmo. Quem já viu o doc consegue ver só o epílogo se quiser. Quem não viu, já vê o x-tudão da tentativa de golpe de uma vez só. E logo logo a gente vai subir no streaming também a íntegra daquelas entrevistas incríveis, tá? Então, não marca bobeira, assina hoje mesmo o Meio, que são só R$15 por mês, bem menos que um x-tudão digno do nome. E para você que curte o que eu faço falando aqui de política e quer ainda mais de mim, mas em outros campos, sabia que eu tenho um papo toda quinta-feira com a Pietra Príncipe, aqui no YouTube mesmo, num programa chamado Dou-lhe Duas? A gente bate um papo super livre, de assuntos muito variados, mas que é muito bacana, rico e surpreendente, e sem nenhuma falsa modéstia. Dá uma olhada nos dois que já estão no ar e me conta o que acha. Tem um consenso entre analistas políticos profissionais, desses que fornecem leitura de cenário para agentes de mercado, por exemplo, que é o de que tentar prever resultado de eleições presidenciais é a receita para alguém rir de você ali adiante, porque você vai errar. Não se trata, portanto, de tentar dizer aqui quem vai ganhar ou quem vai perder. O que a gente tenta fazer é entender o que os políticos estão imaginando para o jogo conforme eles fazem as suas escalações, certo? Então, quando a gente observa que um líder qualquer de um partido importante está falando mais com um determinado outro agente político num determinado período, dá para inferir que ele está apostando naquele setor ou naquela pessoa como um ativo importante na corrida eleitoral. Quando se avalia que tipo de marqueteiro um candidato escolhe, dá para imaginar como ele antevê que vai ser a narrativa necessária para vencer. E por aí vai. Bom, no caso do bolsonarismo, essa conta está diferente. Em alguma medida, ela é inédita na história recente. A gente pode sim traçar um paralelo com o que o Lula fez quando manteve a sua candidatura em 2018 pelo máximo de tempo que pôde, mesmo estando preso. Mas não dá para ignorar uma imensa diferença. A inelegibilidade de Lula estava ainda sendo questionada na justiça enquanto ele se manteve candidato. Assim que o TSE cravou que não havia mais o que questionar, Lula largou mão da candidatura e o PT oficializou Fernando Haddad como candidato em 2018. Veja, eu até acho que politicamente esse foi um erro do PT e do Lula, tá? Se o Haddad tivesse sido candidato desde o começo, talvez a história tivesse sido outra. Mas a gente não tem o contrafactual para saber, né? Então, voltando a Bolsonaro, a inelegibilidade dele é um fato consumado.
ela não decorre só da condenação pela tentativa de golpe, e o TSE já deu a sua palavra final. Então, por que ele não decide logo em quem apostar como sucessor? Para mim, por duas razões. Uma, porque no momento em que ele fizer isso, no mesmo segundo, no mesmo instante, ele é esquecido de vez na prisão domiciliar em que está. Ele dá a bênção e, junto com isso, entrega o protagonismo e a relevância para o abençoado, que passa a falar em seu nome, sem precisar mais da sua voz ou do seu aval. A segunda razão é porque Bolsonaro não sabe pensar estrategicamente. Ele não sabe fazer cálculo político algum, nunca soube. Tudo o que Bolsonaro sempre fez foi no improviso ou na impulsividade, ajudado por outros atores políticos que esses sim pensavam estratégia por ele. Aliás, eu acredito que o golpe não foi efetivo muito por causa disso. Bolsonaro ia improvisando, dobrando a aposta, tentando pressionar os demais sem pensar ali adiante, sem ter o que oferecer em troca, sem vislumbrar os próximos passos. Então ele olha para Tarcísio de Freitas e, como é profundamente paranoico e desconfia de todo mundo, porque acha que todos são traíra como ele, não está 100% convencido de que, ao ungir o governador de São Paulo, não estaria enterrando o bolsonarismo junto. Ou, ao menos, a extrema-direita com esse nome no Brasil. Porque, convenhamos, se Tarcísio se elege presidente, ele vai ser um presidente muito de direita, com pautas caras ao bolsonarismo. E, pelo que ele vem dizendo, com a defesa da anistia ou do indulto que recolocariam Bolsonaro de volta no jogo. Agora, na hora do vamos ver, ele vai querer se prestar o papel de esquentar a cadeira para a volta do chefe? Ou vai querer se manter dono da bola? Poder é inebriante, né, gente? Bolsonaro sabe do risco de lançar um Tarcísio, ele se eleger e até lutar em seu nome, e em 2030 falar: bem, presidente, a reeleição tá aqui, tá no jeito para mim, o senhor não tá tão bem de saúde, seus filhos também, bom... Tá bom, vai, eu dou uma vice para um deles, então, quem sabe? E antes do que se imagina, o bolsonarismo, com esse nome, deu lugar à direita dura, velha de guerra, e morre enquanto movimento. Aí Bolsonaro olha para os filhos, aqueles 4 que não são fruto da fraquejada, segundo ele, e vê o seguinte: um Flávio, que é basicamente o centrão da direita, né? Um Eduardo falastrão, que aposta no trumpismo aplicado ao Brasil a qualquer custo e provavelmente vai acabar preso também. Um Carlos, com problemas de dislexia crônica. E um Jair Renan, que é um playboy de Balneário Camboriú, cuja ambição deve ser a de trocar de rã todo ano. Sobra Michele, essa sim, com um potencial insondável a essa altura, e não à toa a escolhida de Valdemar Costa Neto. São essas as opções de Bolsonaro no momento. E elas podem até parecer poucas ou fracas, mas não são. Porque qualquer outro candidato da direita, seja Ratinho, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, fica muito enfraquecido diante de Tarcísio ou da família Bolsonaro. E por que eu digo isso? E eu digo isso, inclusive, contrariando a avaliação de vários analistas, inclusive a do Pedro Doria, que já falou sobre o que está enxergando dessa corrida por aqui. Aliás, eu vou me apropriar de um pedaço da conversa que eu tive com ele para trazer para cá e fazer o meu argumento. Eu digo isso porque eu acho que nenhum outro candidato de direita, que não seja Tarcísio, com a bênção de Bolsonaro se ela vier, ou da família Bolsonaro, é capaz de gerar aquele barulho que eu falei lá no começo de forma consistente o suficiente para seduzir o eleitor de direita que sabe que não quer Lula ou ninguém do PT, mas que vai ver mesmo quem são os outros candidatos ali, nas vésperas da eleição. E esse eleitor de direita existe e é numeroso. É o eleitor de direita não engajado. Vamos aos fatos que o Pedro levanta. As pesquisas Ideia e Quest mostram que, na direita, 12% são bolsonaristas e mais 26% não são bolsonaristas.
Os bolsonaristas são predominantemente classes A e B e reagem muito a discurso de valores. Os não bolsonaristas são principalmente de classe C, conservadores, e reagem mais a medidas econômicas e a políticas de segurança. O Pedro defende que as pesquisas apontam que eles não parecem estar tão sujeitos à guerra cultural. Eu leio esses números da seguinte maneira: quem é conservador está sempre, em alguma medida, influenciado pela pauta de valores, ainda que não predominantemente. E na esquerda isso também é verdadeiro, tá? A gente está numa era em que a pauta de valores nunca vai totalmente embora. Até em eleições municipais ela acaba protagonista. Essa classe C de direita é, em boa parte, justamente aquela que deixa para decidir em quem votar mais perto da eleição. Ela está no corre do dia a dia, olhando, como o Pedro bem diz, a economia, a segurança pública, as contas do fim do mês, se vai de Uber ou de ônibus naquele dia para o trabalho, coisas assim. É uma categoria que está muito suscetível ao humor político mais volátil, de momento. Mas ao mesmo tempo, porque ela decide escolher mais em cima da hora, ela tende a recorrer primeiro aos nomes que já conhece. Então, se Lula estiver num bom momento, especialmente na economia, há uma parcela ínfima desses eleitores de direita não bolsonaristas que podem até votar nele, porque estarão muito afetados por bons resultados econômicos, ainda que de curto prazo. Mas é bem pouca gente. O que a maioria vai fazer é ver quem está contra Lula. E a tendência natural vai ser olhar quem Bolsonaro ungiu como sucessor. Supondo que estejamos num cenário de Lula, Ratinho Júnior e Flávio Bolsonaro candidatos. A minha tese é de que o eleitor que se engaja menos ao longo deste ano todo vai chegar em setembro do ano que vem e a música tocada por um Bolsonaro é a familiar, a simples, a conhecida, a que embala quase tudo que é importante para esse cara. Isso se aplica também a Eduardo e a Michele. O Carlos Bolsonaro eu não sei nem avaliar o que seria enquanto candidato. Vou deixar de lado. A influência de Ratinho Júnior na classe C, ela não é dada, embora ele tenha o ativo do pai famoso nessa categoria. A relevância política do Paraná em eleições nacionais também é bastante relativa. Ratinho Júnior talvez tenha o apoio valiosíssimo de Gilberto Kassab, que é presidente do partido de que ambos são membro, e Kassab é muito hábil em costurar alianças. Vamos lembrar que Kassab embolsou prefeitura a rodo pelo Brasil, inclusive enfrentando o bolsonarismo em várias cidades. Agora, numa eleição presidencial, eu tenho dúvidas da eficácia de Kassab de converter essa habilidade política em votos nas urnas. Nisso, eu concordo com o Pedro no debate que a gente fez internamente aqui. Para a direita, Tarcísio segue sendo o melhor candidato, porque une bolsonarismo ao centrão de um jeito que nenhum outro nome é capaz. Mas, se ele realmente decide ficar só em São Paulo, o que eu duvido muito, me parece que a gente está caminhando para um Lula versus Bolsonaro a partir de um proxy da família, mais uma vez. Qualquer outro candidato de direita que se apresentar vai ser relegado ao papel de terceira via. E aquela centro-direita, sedenta por um candidato, vai seguir tendo que escolher entre duas opções que rejeita profundamente. É a esse paradoxo que o extremismo de direita nos aprisiona. A centro-direita vai seguir decisiva. Quem ela decidir apoiar vai ganhar, muito provavelmente. E apesar disso, a centro-direita não vai conseguir tão cedo construir uma candidatura sólida, não enquanto o bolsonarismo estiver vivo. Os cálculos estão sendo feitos. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado
pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, o nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.